O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Estamos aqui esse mês de maio para falar sobre o Maio Amarelo, uma conscientização de todos sobre os perigos do trânsito. A gente sabe o quanto é perigoso um motorista despreparado, sem informação, e o quanto o trânsito causa de vítimas aí ao longo dos anos. Nesse mês quer falar sobre as alterações que teve nas normas de trânsito, para que a gente possa estar cada vez mais atento a todas as situações que ocorrem no trânsito. Dessa vez, de modo virtual, nós preparamos aí um trabalho de perguntas e respostas com a ajuda dos nossos colaboradores, que vem contribuir com o desenvolvimento desse tema. Aproveito também para fazer um agradecimento especial ao Tenente Márcio Martins, da Polícia Militar Rodoviária, o qual nos auxiliou com todas as dúvidas. Prestou um belo trabalho aí para nós. Então agora vamos ao vídeo. Houve diferença na pontuação da CNH? E se tem diferença entre o motorista amador e o motorista profissional? Olá, William. Teve sim uma alteração na pontuação. Os condutores que não exercem atividade remunerada, se não cometerem nenhuma infração gravíssima dentro de um ano, a pontuação deles é de 40 pontos. Se cometerem uma infração gravíssima, a pontuação é até 30 pontos. Se cometerem duas infrações gravíssimas, a pontuação é de 20 pontos. No caso de motorista profissional e amador, conforme você disse, na verdade, o motorista que exerce atividade remunerada, ele já é um motorista profissional. Então, independente se ele tem categoria A, B, C, D ou E, se ele estiver na sua CNH que ele exerce atividade remunerada, a pontuação dele é de 40 pontos, independente se ele cometer alguma infração gravíssima ou não. Com esse novo código, o prazo para renovação de CNH continua os mesmos? Olá, Fabrício. Teve alteração na validade da CNH. A CNH, para quem for renovar a partir do dia 12 de abril de 2021, quem tem até 50 anos, a validade da CNH é de 10 anos. Quem tem entre 50 anos até 70 anos, a validade da CNH é de 5 anos. E acima de 70 anos, a validade da CNH é de 3 anos. Meu nome é Levi e devido ao Código de Trânsito ter sofrido uma alteração, eu queria saber qual seria o prazo para me recorrer a uma multa ou indicar um condutor para estar recebendo esses pontos na carteira. Olá, Levi. Teve também alteração na questão da notificação. Anteriormente era 15 dias para poder fazer a identificação do condutor a partir da emissão da notificação. Agora, com essa alteração, ela aumentou para 30 dias o prazo que você possa indicar o condutor e fazer uma defesa prévia da notificação da infração. Ouvi dizer que houve alteração no uso da cadeirinha. Eu tenho uma filha pequena e gostaria de saber se isso ocorreu mesmo. Olá, Renan. Teve alteração principalmente no que tange das crianças de 10 anos que não atingirem 1,45 m de altura, devem ser conduzidas no banco traseiro do veículo, conforme a resolução que está em vigor do CONTRAN. Até 1 ano, as crianças devem ser conduzidas no bebê conforto. De 1 a 4 anos, devem ser conduzidas com a cadeirinha voltada para frente. De 4 a 7 anos e meio, com assento de elevação. De 7 anos e meio a 10 anos, normalmente no banco traseiro, com o cinto de segurança. Durante o dia, eu preciso andar com o farol baixo aceso em qualquer rodovia?
Olá, Edenilton. Conforme a alteração do Código de Trânsito, as rodovias de pistas simples continua a obrigatoriedade da luz do farol baixo. Já nas rodovias de pista dupla, não tem mais essa obrigatoriedade, com exceção, mesmo se a pista for dupla, quando estiver chovendo, neblina, cerração e em túneis. Continua a obrigatoriedade nessas condições de rodovias. Outra coisa que vale ressaltar, que motocicleta continua obrigatório o uso do farol, independente do local. Se meu veículo tiver um recall, tem alguma diferença? Olá, Marcos. Teve alteração também no que diz ao recall dos veículos. Se o consumidor não atender o chamamento da montadora no prazo de 1 ano, ele terá seu documento bloqueado e não conseguirá fazer o licenciamento anual do veículo. Em atenção ao Maio Amarelo, eu tenho uma dúvida. Cadastro positivo interfere nessa lei? Olá, Célia. Foi criado com a alteração legislativa a possibilidade do cadastro positivo dos condutores. Se o condutor não cometer nenhuma infração de qualquer natureza no prazo de 1 ano, ele terá inserido, após manifestação dele, essa inclusão nessa lista. Ainda não há uma normatização a respeito. Esse banco de dados, ele prevê benefícios fiscais e alguns outros benefícios para os condutores que não praticarem nenhuma infração no período de 12 meses. Quais as consequências para o condutor pego dirigindo embriagado? Olá, Rodolfo. Caso o condutor seja abordado e submetido ao teste de etilômetro, seja constatado que ele está embriagado, ele pode sofrer a multa de R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Eu bebi um copo de cerveja. Já é considerado embriaguez? E uma caipirinha também é considerada? Olá, Júlio. Não pode se afirmar se uma pessoa consumiu uma caipirinha ou um copo de cerveja, ela vai estar embriagada. Isso depende do organismo de cada pessoa e como ela vai processar isso, o álcool que ela consumiu no seu organismo. O que se pode afirmar, se a pessoa for abordada e submetida ao teste de etilômetro com concentração de qualquer miligrama por litro de ar, ela é considerada embriagada. A única diferença que nós temos é que se a pessoa estiver com a concentração de álcool de até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar, ela é considerada alcoolizada, porque é somente a medida administrativa. Se estiver acima de 0,34, além das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito, com a multa 10 vezes ao cometimento do crime de dirigir embriagado. Eu posso recusar o teste de bafômetro em caso de blitz? Olá, Brenda. No caso da recusa, o teste de etilômetro, conhecido como bafômetro, a penalidade de multa, no caso do valor de R$ 2.930,70, e a suspensão da CNH com a mesma penalidade de quem conduz o veículo embriagado. Ou seja, se você recusar o teste de etilômetro quando oferecido por um agente de trânsito, você também incorre no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê isso, a recusa do teste do etilômetro. O motorista que causar morte ou lesão corporal no trânsito ainda poderá ter a sua pena substituída por prestação de serviços à comunidade? Ele continuará impune? Olá, Fábio. Teve alteração também no Código de Trânsito, na parte criminal, no que se refere à morte ou lesão corporal praticada por motorista embriagado na condução do veículo. As penas restritivas de liberdade não poderão mais ser trocadas por penas restritivas de direito. Ele não pode ter a sua pena convertida por prestação de serviço à comunidade. Com essa mudança na legislação, o condutor que praticar homicídio ou lesão corporal pode sim ser preso. Li na internet um caso lá no Rio de Janeiro, que o condutor ele foi multado porque ele ingeriu um bombom de licor e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Isso é correto dele ter levado essa multa? Olá, Beatriz. Se o condutor se recusou ao teste do etilômetro, mais conhecido como bafômetro, ele incorre nas mesmas penalidades de ter sido surpreendido com álcool no seu organismo. A multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
E ele, nesse caso, ele só vai ter seu veículo liberado para uma pessoa que compareça no local e realize o teste de etilômetro. É verdade que uma mulher de 50 quilos pode apresentar embriaguez após o consumo de uma sobremesa do tipo banana flambada? Olá, Vitória. O consumo de álcool, o metabolismo de cada ser humano varia de pessoa a pessoa. Conforme pesquisa realizada por especialistas, se uma mulher de 50 quilos consumir 2 bananas flambadas, ela pode sim cair no teste do etilômetro. A minha pergunta é se nos casos de multa a gente tem um abatimento de 40% do valor e se nesses casos positivos a gente perde o direito de defesa nas multas. Olá, Deiciane. Conforme a alteração do Código de Trânsito, no seu artigo 284, parágrafo 1º, caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, ela terá o valor da multa reduzido em 40%. É sério que há tipos de multas que não pontuam mais na carteira do infrator nesse novo código? Olá, Caio. Existem multas agora que têm a previsão de não ter mais pontos na habilitação. Essas multas ainda geram um valor pecuniário e as medidas administrativas. Aqui temos elencados algumas infrações que não somam pontuação ao condutor, que foram praticadas por passageiros do transporte rodoviário, infrações que têm a previsão da suspensão da CNH na sua penalidade, conduzir veículo com cor ou característica alterada, quando o motorista estiver com as placas do veículo em desacordo com o CONTRAN, conduzir veículo de carga com falta de inscrição da TAR e demais inscrições previstas no CTB, motorista que não registrar o veículo no prazo de 30 dias, dirigir sem os documentos de porte obrigatório, infração por motorista deixar de dar baixa no registro de veículo que deu perda total e seja irrecuperável ou definitivamente desmontado, e infração por não atualizar o cadastro de registro do veículo ou da sua habilitação. Lá fora, em outros países, a gente pode fazer a conversão à direita mesmo que o sinal esteja vermelho. Aqui no Brasil, com o novo código, a gente também pode fazer isso? Teve alteração também no Código de Trânsito no que se refere à conversão à direita nos casos de semáforo vermelho. Porém, você só pode fazer a conversão à direita no semáforo quando houver uma placa indicando que é permitido fazer tal conversão. Queria saber se o porte da CNH continua obrigatório e se a CNH digital está válida. Olá, Ricardo. A CNH hoje em dia não é mais obrigatória, desde que o agente de trânsito tenha a possibilidade de fazer a consulta nos meios eletrônicos e verificar se você é habilitado ou não. Já no caso da CNH digital, ela equivale à CNH expedida no papel. Houve alteração na obrigatoriedade para renovação ou obtenção da CNH categoria C, D e E, exame toxicológico a cada 2 anos e meio? Olá, Bárbara. Teve alteração também no exame toxicológico dos condutores de veículos que exercem atividade remunerada nas categorias C, D e E. Tem a obrigatoriedade de realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. E se for abordada conduzindo o veículo sem exame toxicológico, ela tem a multa gravíssima multiplicada por 5 no valor de R$ 1.467,36, com a suspensão de 3 meses do direito de dirigir. Condutores acima de 70 anos, a obrigatoriedade se dá somente na renovação da CNH. Devido à pandemia, veio um aumento muito grande do uso das bicicletas na cidade, então eu gostaria de saber qual o cuidado que eu tenho que ter com os ciclistas e com a ciclovia. Olá, Lucas. Para os condutores de veículos ou de motocicletas, o importante é ter uma distância de segurança dos ciclistas. O Código de Trânsito fala em 1,5 m, mas quanto maior o espaço, melhor. Também os próprios ciclistas devem se atentar para a sua segurança, usando capacete, sinais luminosos na sua bicicleta e até retrovisores para aumentar a segurança de todos da via. A questão da ciclovia, os veículos não podem transitar na ciclovia. A ciclovia é destinada exclusivamente para bicicletas. No novo código, o motociclista pode trafegar com capacete com a viseira levantada? O óculos de proteção substitui a viseira? Olá, Gessé.
Não é permitido o uso do capacete com a viseira levantada. Se você for abordado ou flagrado dessa forma, você está cometendo uma infração de trânsito. E a questão do óculos de proteção, o óculos tem que ser específico para a condução de motocicletas. Você não pode usar óculos de grau, óculos de sol ou qualquer outro tipo de óculos. O óculos tem que ser específico para a condução de motocicletas. Com a mudança no Código de Trânsito, como fica o transporte das crianças em motocicletas? Olá, Ederson. Com a alteração do Código de Trânsito, fica proibido conduzir a motocicleta como passageiro crianças abaixo de 10 anos. Não respeitar o pedestre na faixa tem consequências? E se não tiver o sinal de pedestre? Olá, Larissa. Conforme a previsão no Código de Trânsito, os condutores do veículo devem dar preferência onde não houver sinalização semafórica aos pedestres. Quando houver uma faixa de pedestre que há sinalização semafórica, os pedestres devem respeitar a sinalização. Ou seja, quando não houver sinalização, o condutor do veículo deve dar preferência ao pedestre. Eu tenho uma dúvida, eu devo trocar a placa do meu carro para o padrão Mercosul? Olá, José Roberto. A obrigatoriedade da troca da placa para o novo padrão do Mercosul se dá no primeiro emplacamento, ou seja, quando você compra o veículo zero, transferência de município, quando há troca de categoria, por exemplo, um veículo particular, você vai transformar ele num veículo aluguel. E quando a placa antiga apresentar algum dano ou defeito, for roubada ou extraviada, aí sim você deve adequar a sua placa aos padrões novos do Mercosul. Tirando isso, se for uma transferência no mesmo município e a placa estiver elegível, não há necessidade da substituição pelo padrão do Mercosul. Olá, Fabiano. Sim, com a alteração do CTB, as multas leves e médias que não tenham reincidência no período de 1 ano, elas obrigatoriamente são convertidas em advertência por escrito. Anteriormente não previa essa advertência obrigatória. O condutor, quando notificado, ele deveria manifestar a vontade de ter convertido essa penalidade em advertência. Pergunta para o tenente, eu gostaria de saber que quanto ao limite de velocidade, se houve alteração para quem for flagrado trafegando em velocidade acima de 50% do limite permitido na via. Olá, Sérgio. Teve alteração sim no que se refere ao Código de Trânsito, nas penalidades de quem for surpreendido dirigindo o veículo acima de 50% da velocidade, com a supressão da apreensão do documento de habilitação e a suspensão imediata. Ou seja, hoje, se você fosse surpreendido com o veículo, você terá a multa gravíssima multiplicada por 3 e a suspensão do direito de dirigir, com a possibilidade da ampla defesa do condutor. Nesse mês que estamos entrando no Maio Amarelo, eu gostaria de saber se os motoboys precisam de alguma habilitação diferente referente a esse novo Código de Trânsito brasileiro. Olá, Luiz Gustavo. Para ser um motoboy, mais conhecido como motoboy, mas um motofretista, ele é necessário ter no mínimo 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A, não está cumprindo suspensão nem cassação da sua CNH, ser aprovado num curso de 30 horas aula promovido pelo Detran, usar capacete certificado. Além disso, ele tem que usar um colete retroflectivo para se tornar mais visível aos demais condutores. E deve apresentar certidão negativa dos cartórios de distribuição criminal, dos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos pelo mesmo órgão que emitiu a certidão. O veículo também deve usar como equipamento de segurança o mata-cachorro para proteger o motor e as pernas do motociclista, o aparador de linha, que é o corta-linha, que usa para a segurança do motorista caso encontre alguma linha de pipa na frente da sua motocicleta, e deverá ser dotado com um dispositivo especial para o transporte de cargas. E o condutor da motocicleta também pode optar por aquela mochila para o transporte de alimentos. Minha dúvida é, nós brasileiros não respeitamos sinal de pare. Quais as consequências disso? Olá, Emília. O desrespeito à sinalização
tanto de solo quanto horizontal, que é a placa, implica na aplicação de multa no valor de R$ 293. E é a mesma gravidade de você ultrapassar um sinal vermelho. Tem uma dúvida, o sinal amarelo atravessar acarreta uma infração ou é apenas um sinal de alerta e pode passar com maior atenção? Olá, Guilherme. O semáforo na cor amarela, ela indica que o semáforo vai entrar na cor vermelha, então você não deve acelerar seu veículo. A cor amarela significa para você ter uma atenção para você parar o seu veículo. Lógico que se você passar pelo semáforo na cor amarela, não está cometendo nenhuma infração, mas o ideal é que você pare o seu veículo quando a luz do semáforo estiver amarela, para uma maior segurança de todos os usuários da via. Quais as infrações mais frequentes dos motociclistas e quais são as suas penalidades? Olá, Adriano. Existem algumas infrações mais comuns em motos, que são excesso de velocidade, que ela pode ser de média a gravíssima, avançar sinal vermelho de parada obrigatória, que é uma infração gravíssima também, estacionar em local proibido, que é uma infração média, e pode ter a remoção do veículo para sanar a irregularidade, ultrapassar pela contramão, que é uma infração gravíssima, fazer manobras perigosas, infração gravíssima, e a multa multiplica por 10 vezes, com penalidade de suspensão da CNH também. Tem algumas infrações que, pelo menos na rodovia, são mais comuns, que são excesso de velocidade, ultrapassar pelo lado direito, ultrapassagem proibida, trafegar nos corredores na rodovia, viseira levantada, chinelos e não utilizar o farol aceso durante a condução da motocicleta. Com a nova alteração no Código de Trânsito, se a gente estiver falando no celular ou fumando enquanto dirige, é falta grave? Olá, Mariana. Quanto aos fumantes, não há nada no Código de Trânsito brasileiro que preveja a pessoa que fume durante a condução do veículo. Só que para a pessoa fumar, ela vai ter que ter 1 minuto de desatenção e não vai estar segurando o volante do veículo ou o guidão da motocicleta com as 2 mãos. E isso tem sim a penalidade no artigo 252 do Código de Trânsito, é uma multa média. Já o celular é uma multa gravíssima, se a pessoa for pega manuseando, também a previsão no artigo 252. Já no caso do cigarro, ela vai ser enquadrada em conduzir com apenas uma das mãos.